Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 5 de julho, sexta-feira. Eu quero te acolher, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Dia forte de oração, a sexta-feira, né? Sempre a primeira sexta-feira do mês eu lembro do Sagrado Coração. Aqui na paróquia que eu estou, a gente tem assim umas 50, 60, mais ou menos, pessoal do Apostolado da Oração, e eu tenho a missa das 3 horas, muito gostoso com eles. Sabe aquela missa assim gostosa que dá pra gente rezar mesmo, né? Então, compartilho esse dia, um dia muito forte de oração. Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu quero lembrar que nós estamos rezando o terço às 12 horas, o terço de São Bento, às 15 a hora do terço da Misericórdia, e às 18 nós temos a hora do Ângelo. Depois do terço nós vamos começar a novena em honra de Nossa Senhora do Carmo às 19 horas e 30 minutos. Hoje, a igreja nos convida a celebrar a memória de Santo Antônio Zaccaria. Ele é de natural da Itália, do ano de 1502. Ele se formou em medicina, era médico, trabalhou um tempo, e o que destacou nesse tempo é que ele trabalhava muito voltado com os pobres. A vocação já estava ali, né? Talvez ele não percebeu. E depois de ordenado padre, foi ordenado padre mais para frente, deixou a medicina e foi trabalhar como presbítero, como padre, né? Nós temos um frei Silvio, de São Paulo, província de São Paulo, que ele é médico também. Aí ele é padre e ele é médico. Ele também atua como médico, né? Bonito isso. Então, e aí o Santo Antônio Zacarias fundou a Sociedade dos Clérigos Regulares de São Paulo. Muito bonito o trabalho desse homem. Vale a pena a gente saber um pouquinho mais. Na internet tem bastante coisa. Vamos ouvir a palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto como por um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Minha alma se consome o tempo todo em desejar as vossas justas decisões. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Como anseio pelos vossos mandamentos. Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus.
Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntavam aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, agora que nós ouvimos a palavra de Deus, eu queria compartilhar com você duas coisas apenas. Uma do Santo Evangelho e outra da primeira leitura. Então, Deus tem se apresenta, na primeira leitura do Santo Evangelho, dois posicionamentos muito bonitos de Deus, dois ensinamentos muito bonitos. O primeiro está no Evangelho. Jesus hoje chama um homem considerado pecador, fora da curva, como diz, fora da lei. Mateus é cobrador de impostos e é tido como um pecador, um homem realmente que praticava injustiças, É verdade que ele, além de cobrar um imposto para os seus superiores, ele também cobrava uma parte a mais para ele. Então, não era um homem sério, mas Jesus conhecia o coração deste homem. E Jesus vai passar na coletoria e vai convidar exatamente tantas outras pessoas boas, mas ele vai convidar o Mateus. E é surpreendido, porque como que Jesus vai convidar um pecador para fazer parte do seu time? Jesus conhecia o coração e sabia que Mateus tinha um coração muito bom, tanto que quando Jesus passa na coletoria de imposto e ele ganha um dinheiro bom, ele não é um homem, que ganha pouco não. Ele deixa tudo e segue Jesus, surpreende o mestre. E mais que isso, na sequência, ele dá um banquete na sua casa, agradecido por ser reconhecido pelo mestre digno de segui-lo. Ele dá um banquete e chama todos da mesma linhagem dele, Juntou os pecadores tudo num lugar só. E Jesus acho que olhou e falou: oh meu Deus, que coisa boa, Pai? Agora a gente vai poder conversar com esse povo tudo de uma vez só, converter tudo de uma vez só. Mas foi o Mateus que teve essa iniciativa. E Jesus vai na casa dele e vai tomar a refeição e vai acolher todos aqueles pecadores fora da curva, como o Mateus, que não se importava com nada, vivia uma vida de qualquer jeito, e Jesus começa a ter um espaço maior de evangelização. Olha que coisa bonita, olha o que esse homem aprontou e preparou para Jesus. Jesus acolhe a cada um, Mateus fica feliz porque o seu grupo pode estar mais perto de Jesus e converte o seu coração. Na primeira leitura, a segunda coisa, o profeta Amós é enviado por Deus novamente, agora para denunciar a exploração dos grandes sobre os pequenos, dos ricos sobre os pobres, dos que têm poder sobre os que não têm poder, E essa é uma situação muito forte na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de tal modo que Jesus faz opção preferencial pelos pobres. A Igreja de Jesus, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, faz e deve fazer aonde estiver opção preferencial pelos mais pobres. Do dízimo que nós recebemos na igreja, que você compartilha, que eu compartilho, que nós devolvemos agradecendo a Deus, 10% desse dízimo deveria de ir, por lei,
Eu acredito que vai, não sei até quanto, até onde, se todos, mas 10% é para bancar a vida dos mais pobres. Um remédio, um alimento, um calçado, uma roupa, enfim, é a caridade. Do dízimo, tirar o dízimo para oferecer aos mais necessitados. Então, com isso, Deus não deixa impune aqueles que praticam injustiças. E o próprio Deus vai entregar a sua vida para fazer essa diferença nas nossas vidas como um todo. E Ele nos quer caminhando com Ele, mas Ele nos quer praticando essas obras de justiça e de caridade. Aprendamos com a palavra de Deus, abramos nosso coração, vivamos este dia no Senhor. Obrigado pela sua companhia, Deus abençoe grandemente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuamos às 12 horas com o terço de São Bento.